Sabe, hoje eu quero falar sobre a diferença de discípulo e de filho. Desse lado tem o quê, irmãos? Fala mais forte. E do outro? Qual que é a nossa tendência? Estou lá na cela, né? Então minha cela é eu, o João, o Dantas e o Samu. Aí fala, ó, todos vocês são filhos, né? Filhos de Deus. Mas eu quero saber aqui quem que vai se levantar como discípulo. E aí o Samu é o mais fervoroso, né? Ele é o maior em unção. Daqui a pouco você vai afinar, meu filho. Vai ficar mais magro que o varão aqui. Como você chama, Vaso? Juan. Vai ficar mais magro que o Juan. Você tá louco, aleluia. Quando você recebe a unção da magreza 2022, eu recebo, comerei picanha e emagrecerei pela graça. Eu creio. Você não crê por mim, o problema é seu. Eu creio. Aleluia. E aí o Samuel vem caminhar perto, né? Ele dá uma resposta de discípulo. Aí eu falo, Samuel, agora você é um discípulo. Então, qual que é a impressão? O que fica? Bom, se você é mais novinho, acabou de chegar na igreja, você ainda não é muito familiarizado com isso, amém. Mas você vai entender no final. Amém? Amém? E aí, qual que é a impressão que fica? Que agora o Samuel avançou de nível espiritual, certo? Então ele era o quê? Ele era o quê, gente? Filho, mas agora ele se tornou um discípulo. Aí eu até desprezo os outros, tá ligado? Chega na reunião da cela, eu falo, irmãos, quem me dera, né? Aí eu fico jogando pro ar assim, mas é lógico, todo mundo entende a indireta, né? Mas eu fico falando assim, quem me dera tivesse outros igual o Samuel, que é o meu discípulo, que é aquele que segue os meus passos, que é aquele que faz tudo que eu quero que ele faça, que é aquele que se um dia eu pipocar na cela, ele vai estar pra cá. E os outros irmãos ficam com uma impressão, né, de caramba, eu sou só filho. Como se filho tivesse numa posição rebaixada. Mas eu quero meditar com você rapidamente, porque realmente hoje o meu encargo é orar. Eu quero meditar sobre algumas coisas. No Velho Testamento, então veja, no Velho Testamento, que Deus tinha estabelecido uma outra aliança. Hoje, nós estamos debaixo da graça. Mas no Velho Testamento, o povo de Israel estava debaixo da lei. Qual aliança é superior e mais gloriosa, meus irmãos? A lei ou a graça? A graça. A graça é um lugar maravilhoso de estar. Na lei, o pedófilo vai para o inferno, porque ele recebe aquilo que ele merece. Na graça, você recebe aquilo que você não merece. Então a graça é infinitamente melhor. Não dá para se comparar as duas alianças. A aliança que Deus estabeleceu conosco através do seu Filho Jesus, ela é infinitamente melhor. Quantos dizem amém? Mas veja, deixa eu te fazer uma pergunta. No Antigo Testamento, na época da lei de Moisés, olha para cá. Qual que é o conceito que tinha lá estabelecido? Um conceito entre as pessoas de filiação espiritual ou de discipulado. No Antigo Testamento, antes de Jesus vir, antes de ter igreja, era discípulo ou era filho? Era discípulo. Tanto que quando Jesus vem, presta atenção, eu estou contando uma história, tem muitos irmãos aqui que estão bocejando na minha cara, amém? Os irmãos não vão dormir não, né? Amém? Tem vários aqui dando umas, aleluia. Não vou ter que elevar a minha voz, eu elevo a minha voz para além. Interessante, volta para cá. Jesus, ele veio revelar um nome de Deus que ainda não tinha sido revelado. Você sabe qual é o nome, gente? O nome do Pai. No Antigo Testamento tem muitos nomes de Deus. Deus que cura, o Deus Todo-Poderoso, blá, blá, blá. Mas Jesus veio revelar o nome do Pai, que é o nome mais elevado, que é o nome mais glorioso, que é o nome de maior intimidade. Depois o apóstolo Paulo ele vai falar o quê, Ariel? Né? Que agora, pelo espírito de filiação que nós recebemos, nós podemos clamar, Abba, papaizinho, meu papai, papá. Então, só Jesus que trouxe o Pai. Antes, o judeu não relacionava com o Pai. Relacionava com o Elohim, Todo-Poderoso. Né? Aquele que está lá no alto e sublime trono. Mas toda hora no ministério de Jesus, ele só chamava Deus de Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando vocês forem orarem, orem assim. Pai
Pai nosso que estás no céu. Eu não faço nada eu não faço nada de mim mesmo, mas eu faço tudo que o Pai fala para eu fazer. Então percebe? Toda hora ele está chamando Deus do quê, meus irmãos? De Pai. De Pai. Mas, antes de Jesus, o conceito de discipulado já estava estabelecido. Então, veja lá, um mestre da lei. Um mestre da lei. A Bíblia fala que Paulo, por exemplo, ele era discípulo de um cara chamado Gamaliel. Então, ele era discípulo. Ele ainda não conhecia o Senhor Jesus, mas ele já era discípulo. E o Senhor mesmo, ele falou em Mateus 28, ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei o quê, gente? Fazei discípulos, mas no original, discípulo significa aprendiz. Diga aprendiz. Diga com força, aluno. Aluno. Então, veja, você fala, Mateus, não estou entendendo onde que você quer chegar. Não, você vai entender onde eu quero chegar sim. O conceito do discipulado, ele está muito mais ligado com a lei de Moisés do que ligado com a graça. Discípulo, quem é da lei consegue fazer. Discípulo, sem Jesus dá para fazer. Mas igreja sem Jesus não existe. E às vezes a gente tem essa tendência de achar que o discipulado é um negócio elevado. Porque a gente tende a atribuir a glória para o homem. No discipulado tem a glória do homem. Então, por exemplo, se eu estou debaixo de uma mentalidade de discipulado, como se o discipulado por si só fosse resolver alguma coisa na minha e na sua vida, eu chego no Robert, que está caminhando, por exemplo, com o TK, é discípulo do TK, eu falo, Robert, vem caminhar comigo, que você vai ser mais profundo em Deus. Quando você se tornar o meu quê, igreja? Mas eu pergunto, eu tenho algum poder de transformar o Robert? Eu tenho algum poder de mudar alguma coisa no Robert? Se o Robert tem alguma compulsão, eu tenho o poder de mudar a compulsão dele? Eu tenho o poder de transformar ele? O mundo tem o conceito de discipulado também. Ser treinado, ser aluno, ser alguém que está lá perto. E é interessante que na Bíblia, a palavra discipulado, quando entra no Novo Testamento, ela só vai até Atos 11. Mas você sabe que o Novo Testamento tem muito mais do que Atos. Atos é só o 5º livro do Novo Testamento, sendo que o Novo Testamento tem 27. Então tem Mateus, Marcos, Lucas, João. E aí o que, meus irmãos? Atos. Só o 5º livro. Aí você fala assim, não, Mateus, mas Jesus, ele estabeleceu um vínculo de discipulado. Ele tinha 12 discípulos. É verdade, mas ele ainda não tinha consumado a obra. Ele veio no contexto dos judeus. Ele veio no contexto da lei, em que todo mundo fazia discípulo e ele fez os dele também. Mas ainda não era o contexto da igreja. Não era igreja, era judaísmo ainda. Se alguém está comigo, diga amém. Ainda era judaísmo. E judaísmo não é cristianismo. Judaísmo é muito mais rebaixado. Não que eu estou desprezando a religião judaica, eu não estou falando isso. É porque religião é tudo uma coisa só, você faz para tentar agradar a Deus. Mas no cristianismo e na graça, é Deus que faz por você. Se alguém está comigo, diga amém. E aí no começo da igreja em Atos, os discípulos ainda estavam meio misturados entre judaísmo e cristianismo. Você vê que tem umas crises neles. Umas crises, por exemplo, Pedro. Pedro, ele ainda tem receio de comer carne de porco, porque o judaísmo proíbe. Mas hoje nós comemos salsicha e linguiça, meus irmãos, porque não tem nenhum problema. Mas Pedro estava dividido. Aí Pedro tem que ter uma experiência com Deus. Tem alguns judaizantes que eles estavam falando, não, o evangelho é só para judeu. Eu só estou querendo te mostrar que o livro de Atos ainda estava em transição. Os caras estavam começando a entender que agora era graça. Mas pela última vez, abre para mim, Ellen, por gentileza. Lá em Atos capítulo 11, verso 26. Olha o que diz na NVI, por gentileza. Atos 11, verso 26. Olha o que diz a Escritura, meus irmãos. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Está projetado aí? Em Antioquia, os o quê? Essa foi a última vez que a palavra discípulo aparece.
Os discípulos foram pela primeira vez chamados o quê? Diga com força. Então veja, aqui existe uma transição. O Espírito Santo está tirando o foco do discipulado para dar um outro foco. O mais importante não é ser discípulo, é ser cristão. Vou traduzir para você cristão. Porque cristão se tornou uma palavra... Me ajuda. Generalizada, né? Ou qualquer um hoje, né? Qualquer um fala, tá lá no passaporte do cara, o que você é? Eu sou cristão. Nem é nada, nunca teve uma experiência com Deus, vai em igreja uma vez por ano, na virada do ano só, mas eu sou cristão. Não, mas você já parou para pensar na relevância da palavra cristão? Pequenos cristos. Se alguém está comigo, diga amém. Ô criançada, me ajuda aí. Ô molecada. Aleluia. Eu amo essas crianças aí. Quantos dizem amém? Aleluia. Ajuda eles aí. Então veja. Nunca mais vai chamar discípulo. Por quê? Aqui que eu quero pregar para você. Vem para cá. Ou vem para cá. Porque a partir de agora, a ênfase está na filiação. A ênfase agora é: quem que é o seu filho? Porque eu pergunto para vocês, meus irmãos, o que é mais glorioso? Ser discípulo ou ser filho? Você imagina que o pastor Sérgio, ele tem 5 discípulos top mesmo. Tem o Rodrigo TK, tem o Renan, tem o Thiago Beccaria, tem o Danilo Santos e tem o Samuel. Mas o Samuel é o mais elevado. É aquele discípulo que imita assim em tudo. Né? Ele até na hora que ele compartilha, ele faz a coçadinha aqui. Ele é idêntico, ele é a alma gêmea do pastor. Ele é o discípulo perfeito. Se algum dia o pastor tivesse que escolher entre o Samuel e entre mim, alguém está me entendendo? Quem que ele ia escolher? Por mais perfeito que seja o discípulo, nunca vai chegar na posição de filho. Alguém está comigo aqui nessa noite? Eu vou ler 3 textos para você, para mostrar que a ênfase da nova aliança, que a ênfase da igreja, não é mais no discipulado, mas agora é na filiação. Abre para mim, por gentileza, 1 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler os 3 bem rápido. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Olha o que diz a Escritura. Quando projetar aí, você diga amém. Oh, glória, aqui que não está projetando. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Verso 2. A Timóteo, meu verdadeiro discípulo. É isso que está escrito? Meu verdadeiro talmide. É isso que está escrito, que é uma palavra chique que os irmãos gostam de pregar. Meu verdadeiro filho na fé. Quando o apóstolo Paulo vai falar do principal cara que o sucedeu, que foi o seu principal, ele não chama de discípulo, ele chama de... Avança para mim para a segunda carta. Ele escreve 2 cartas para Timóteo. Você pode falar, não, Mateus, na primeira carta ele se equivocou, ele deveria ter escrito discípulo. Então vamos ler a segunda carta, 2 Timóteo 1:1. Olha o que diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, está aí, meus irmãos? Aleluia. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. 2. A Timóteo, meu amado, alassúbias. Meu amado discípulo, meu amado seguidor, meu filho. O meu amado filho. Se alguém está me entendendo, diga amém. Mas fala, não, Mateus, você é o apóstolo Paulo, então vou ver o apóstolo João. Abre para mim na primeira carta de João. Não é o evangelho, tá, Ellen? É 1 João, capítulo 2, verso 1. Quando aparecer isso, diga amém. Meus filhinhos, meus discipulinhos, é isso que está escrito, meus irmãos? Meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Graças a Deus, Jesus Cristo justo. E eu não vou ler com você também, mas Jesus Cristo, quando ele ressuscita,
e ele já estava num corpo glorificado. A Bíblia diz que Pedro e mais alguns dos discípulos tinham abandonado tudo, tinham largado Jesus e tinham ido pescar. Mas aquela noite, na noite da pesca maravilhosa, relatada em João capítulo 21, a Bíblia fala que eles não pegaram nada. Mas daqui a pouco apareceu um homem lá na praia e ele falou assim: filhos, 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 tem algo de comer aí? Não chamou de discípulo, não chamou de servo, não chamou de empregado, chamou de filhos. Não, Senhor, não pegamos nada. Então lança a rede do lado direito e achareis. E quando eles lançaram 153 grandes peixes, João percebeu e falou: Pedro, é o Senhor. E a Bíblia fala que Pedro, então, ele estava pelado, ele coloca a roupa, se joga na água e ele vai em direção não ao seu mestre, mas ao seu pai. Alguém está me entendendo aqui nessa noite? Irmãos, eu posso ter um vínculo muito profundo de discipulado com o Robert, mas nunca vai ser tão prazeroso quanto eu poder chamá-lo de filho. O que eu quero pregar para você nessa noite, meus queridos irmãos, é que hoje você não foi chamado para fazer parte de uma instituição de discipulado. Você não foi chamado para fazer parte de um monte de gente que segue o Mateus. Você não está numa célula que você segue o fulano. Você foi chamado para participar e para ser parte de uma família. A nova aliança tem tudo a ver com família. Tem tudo a ver com vínculos de paternidade que são estabelecidos em alianças de amor. E é interessante, porque na Bíblia tem algumas coisas contrárias. Quero falar aqui antes da gente orar. Na vida natural, é o pai que escolhe o filho. É o pai. Criança, quantos aqui alguma vez na vida já falaram: eu nunca pedi para nascer nessa família? Quantos aqui já falaram isso? É verdade, porque quem escolheu você não foi você, foi seu pai. Mas deixa eu te falar, na casa de Deus, é o filho que escolhe quem vai ser o pai. Vou repetir igual meu pastor Sérgio. Na casa de Deus, é o filho que escolhe quem vai ser o pai. Você sabe qual foi, Rebeca, um dos grandes problemas ministeriais que o Senhor teve que me ensinar durante a minha jornada? Um dos grandes problemas, não, um dos grandes erros que eu cometi quando eu assumi a Rede Jovens. Confessar meu pecado aqui para os irmãos. Não é nem pecado, foram erros sinceros na presença de Deus. Eu percebi que alguns irmãos eles estavam deslocados. Eu tenho o TK discipulador de 18+, eu acho que ele tem mais encargo, mais empatia com o adolescente, mais um perfil de tal, não sei o quê. E o fulano, o Renan estava no 18+, né? Eu vou te puxar para o 18+, e não sei o quê, tal. E aí, nesses reboliços que a gente fez, uma coisa a gente não considerou: os vínculos de filiação. Alguém está me entendendo? Talvez você não está entendendo, vou te explicar. Então, por exemplo, o Du caminhava com o Renan. Era filho. Não é um exemplo, tá? Não era ainda. O Du nem era da igreja ainda. O Du caminhava com o Renan. Filho. Dormia na casa, tava junto, comia Mac junto, tava lá, abriu o coração. Tinha um vínculo de paternidade estabelecida. O Renan colocava a mão na cabeça do Eduardo, liberava. O Eduardo sabia, eu tenho um pai. Daqui a pouco eu peguei e baguncei. Falei: não, Eduardo, agora você vai caminhar com o Rodrigo. E aí chegou lá perdido. Eu fiz isso assim muito rápido com muitas pessoas, de maneira que eu percebia que os discipulados, de uma maneira geral, perderam. Aí ficava aquele discipulado pesado, né, na reunião aqui domingo de manhã, né, que quantas vezes nele sofreu, os irmãos sofreram, falaram: eu não tenho acesso ao coração. Por quê? Porque discípulo, ele está lá porque ele tem que estar lá. O discípulo, ele é obrigado a estar lá. O discípulo mestre falou: não, vamos para lá, ele vai para lá. Mas não tem vontade, encargo envolvido. O filho não. O filho vai porque ele tem o coração atraído pelas coisas do pai. O filho quer fazer o que o pai quer fazer, por livre, espontânea vontade, porque está no coração dele. Então deixa eu falar para você. Sabe, eu estava meditando aqui. Talvez a gente vai chegar nesses 200 com muitos discípulos. E com muitos irmãos que não necessariamente são filhos. Mas nos 5.000 que o Senhor vai nos dar, você sabe quem que vão ser? As posições de liderança, os pastores, só filhos que vão chegar lá.
Porque os 200 vão chegar logo, mas os 5.000 é um longo prazo que o Senhor nos deu. Mas com quem que nós vamos para os 5.000? Eu não vou com discípulo, eu não quero ir com discípulo, eu não quero ir com alguém que eu estou na reunião. Irmãos, fomos na presença de Deus, às vezes eu faço reunião com os irmãos aqui, na quarta-feira até 1h. E às vezes eu falo, irmãos, vamos acabar. Esses dias eu tentei acabar, os irmãos não queriam acabar. Eu acabei a reunião, fiquei com a mochila nas costas, os caras, Churimão, senta aí, Churimão, senta aí. Por quê? Porque não tem obrigação envolvida. Não tem contrato de carteira assinada envolvido, dizendo quanto que eu vou te pagar de salário quando você multiplicar uma célula. É por isso que empregado, servo, eles são logo descartados quando eles não dão resultado. Mas filho permanece na casa independente daquilo que ele faz ou deixa de fazer. Às vezes muitos irmãos, eles têm que ser removidos da função. Vira e mexe, nós precisamos fazer isso. A gente percebe, o irmão está com dificuldade de frutificar, a célula já ficou pesada para ele. Aí a gente chega lá, a gente não chega lá com uma carta de demissão, escrevendo assim, Robert, aqui você está com um aviso prévio, 1 mês à frente dessa célula, até eu arranjar outro servo para liderar. Não, a gente chega e fala assim, ô filho, tá pesado? Então vem para cá ficar um pouquinho mais na casa do papai, para você alimentar um pouco mais, a gente cuidar um pouco mais de você, que já a gente te projeta de novo. Porque filho na casa vai ter pelo menos 1.001 oportunidades para servir a Deus. Alguém está me entendendo aqui? O servo é valorizado pela habilidade. O servo é valorizado por aquilo que ele tem de bom. Mas deixa eu falar, no reino de Deus a gente não olha habilidade e capacidade. A gente olha a lealdade do coração. O servo, ele não vê a hora de estar na mesma posição do seu senhor. O escravo, se alguém está comigo aqui, diga amém. Ele não vê a hora de ser liberto. E tem muitos irmãos que infelizmente eles caminham assim. Eu não vejo a hora de ser discipulador para parar de andar com fulano aqui. Ô filho, você ainda é escravo. Não precisa andar assim. Mas o filho, ele sabe que ele está seguro na casa do pai. Ele gosta da casa do pai. Ele sente apreço por onde ele está. Às vezes a gente vê irmãos que desviam, que ficam um tempão longe, 6 meses longe, 1 ano longe. Aí os irmãos vêm e perguntam assim, Churimão, converteu? Churimão, ele realmente teve uma experiência com Deus? O Senhor Jesus, ele escreveu assim no Evangelho de João. O filho, ele sempre fica na casa. Então, se tem alguém que desviou e ele pertence à casa, uma hora ele volta para casa. Alguém está comigo aqui, meus irmãos? Mas muitos irmãos já vieram, já lideraram célula, já foram embora. Por quê? Porque nunca se enxergaram como filhos. Nunca se enxergaram como filhos. Eu estou revendo uma coisa no meu coração, né? No começo do ano eu sentei aqui com todos os líderes de célula e falei, eu vou levantar todo mundo discipulador aqui que tiver pelo menos feito 3 discípulos. Mas uma coisa é você multiplicar 3 vezes com 3 pessoas. Uma coisa é você fazer 3 caras lá, liderar igual você lidera. Aprendiz como você. Você ensinou ele a fazer. Outra coisa é ter 3 filhos. Outra coisa é ter gerado filho. Porque a aula é um compromisso muito menor. Tem pastor que gosta de ser pastor itinerante. Sabe o que é pastor itinerante? É pastor que vai e sai pregando por aí. Não, é verdade, não tô falando mal não, irmãos. É verdade, tem pastor que ele não tem um lugar local. Ele sai, aí um dia ele está na vida. É que aqui os irmãos não vê pastor itinerante porque a gente não acredita nisso. Então a gente não dá microfone para quem não é de casa. Mas tem muito lugar aí, né? O cara sai por aí, sai por aí, sai por aí, sai por aí. Sabe por quê? Porque ser pai de uma igreja local é muito mais complicado do que ir dar aula e sair fora. Do que ir dar uma palestra e sair fora. Sabe, muitas vezes eu fui pregar em outras igrejas, irmãos. E você sabe, é um sentimento tanto quanto vazio. Você vai lá, você libera a glória, né? Várias vezes eu já fui em lugares, e aí você libera o mover de Deus e tal. Mas depois, você não tem responsabilidade.
Você vai lá, libera uma palavra, você fala, Dantas! Ou não, você não sabe o nome, né? Você é de preto! Camisa da Nike! Ele é Blaiko! Você vai ser o próximo avivalista dessa geração. É fácil liberar isso em outra igreja. Mas aqui, se eu liberar, depois eu vou descer com ele e eu vou ter que caminhar junto com ele até ele se tornar. Na sala de aula, o professor vai dar aula e cada um depois vai para sua casa. No ambiente de família, eu vou e corrijo meu filho. Mas depois eu pego e falo, vamos junto para casa porque você é o meu filho e você vai para minha casa junto comigo. Alguém está comigo aqui nessa noite? Quantos querem ter um coração de filho na presença de Deus? Vem o louvor aqui, aleluia. Como eu me sinto alegre compartilhando essas verdades espirituais com você. Você falou, Mateus, bota rápido esse pad aí, senta nesse pad aí, aleluia. Já entra no mover, já entra no mover. E o que eu ia falar? Eu falei dos discipulados, né? Que eu tive que aprender essa lição no Senhor. Aleluia. Mas sabe o que eu sinto no meu espírito quando eu olho agora para os discipulados? Alguém está comigo aqui nessa noite? TK já liderou outro rebanho, outras pessoas. E toda semana ele fala pra mim, é outra coisa liderar filho. É outra coisa estar junto com filho. Porque filho é filho. E sabe o que eu sinto? Que não é só o discipulado do TK, não é só o discipulado do Robert, não é só o discipulado do Nene, é o discipulado do Renan também. Que todos os discipulados estão alinhados no ambiente da família. Estão alinhados no ambiente da casa. No ambiente da filiação. Você que querem ser filhos dessa casa aqui, fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. O Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, nós vamos fazer um encontro como uma grande família. A gente falou muito tempo com os irmãos, né? Tem que ter o espírito do servo, tem que ter o espírito do servo. É verdade, tem que ter o espírito do servo no encontro, sim. Tem que estar lá, alguém falou, atravessado, tudo bem. Mas o principal, não adianta tentar levar servo que primeiro não teve a experiência do filho. Primeiro precisa decidir ser filho. Ser filho, ser filho, ser filho, ser filho. Irmãos, quantas vezes aqui o seu pai, não pensa no seu pai espiritual agora não, pensa no seu pai natural. Ou se você não tem pai ou não teve pai, pensa na sua mãe ou em quem te criou. Quantos aqui já tiveram uma experiência com um pai que ele já te desapontou alguma vez na vida? Que ele já errou com você? Sabe, irmãos, é muito bênção. O nosso novo prédio vai ser o prédio mais da hora dessa cidade. A gente está gastando 20 mil reais só de projeto, de iluminação, de som, sonorização, só projeto, não é nem de comprar os materiais. A glória vai ser grande. A cadeira, se essa é boa, é que você não viu a que está por vir. É sério, o bagulho vai esquentar. O LED vai no mínimo dobrar. Vai ser um negócio chapévias. Mas você sabe, olha pra cá, não é isso que vai trazer ninguém. Pode até trazer, mas não é isso que vai fazer ninguém ficar. O que vai fazer alguém ficar são os vínculos de filiação estabelecidos nas células. São os vínculos de paternidade. Como é maravilhoso ver quando tem um líder de célula que tem prazer no discipulador dele. Não porque é o cara, não, chega desse conceito de falar, fazer discipulado. Aí um olha pro outro e fala, hoje eu vou apanhar. Chega disso em nome de Jesus. Chega disso. Chegou o tempo da paternidade ser exaltada entre nós. Chegou o tempo dos filhos. É isso que o apóstolo Paulo fala. Que a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos discípulos, a manifestação dos servos, a manifestação dos caras que são trabalhadores da igreja. Glória a Deus, a gente olha por trabalhadores sim, mas a manifestação é a dos filhos. Aleluia, levante as suas mãos, feche os seus olhos.